Fala galerinha, beleza? Então, estamos aqui para começar nossa primeira aula referente ao conteúdo do segundo semestre, beleza? Então, a aula de hoje nós vamos falar sobre a função exponencial e vamos trabalhar sobre a questão da potência de expoente natural, ok? Essa é uma informação muito importante. Nós vamos falar sobre as potências cujos expoentes sejam naturais, ok? Lembrando que o conjunto dos números naturais ele é formado por 0, por 1, por 2, por 3, por 4 e assim por diante, tá? E mais uma vez eu lembro a vocês que fica feio a minha escrita, porque eu uso direto o mousepad do computador e não é tão legal fazer isso, tá? Mas vamos nessa. Então, essa aqui é a definição, pessoal. Dado o número real A, esse número seria a base, e o número natural N, esse número seria expoente. E tem uma coisa importante, né? Esse N precisa ser maior ou igual a 2. Nós chamamos de potência, chama-se potência de base A, o expoente N, e nós o escrevemos nesse formato, ó, com A elevado a N. Ele é o que? Ele é o produto de N fatores iguais a base A. Ou seja, esse N aqui, ó, esse expoente, ele indica quantas vezes você vai pegar a base A e multiplicar por ela mesma. Então, se esse N for 2, significa que você vai pegar a base A e multiplicar por ela mesma 2 vezes. Se o expoente for 3, é A vezes A vezes A, 3 vezes, e assim por diante. Assim como nós temos o exemplo aqui, ó, A elevado ao quadrado, o expoente é 2. Então, significa que eu tenho a base multiplicada por ela mesma. Quantas vezes eu faço isso? 2, porque o meu expoente é 2. Aqui, ó, A ao cubo. Então, qual é o valor do meu N aqui? O meu N vale 3. Significa que eu vou pegar a base A, multiplicar por ela mesma 3 vezes. Então, A vezes A vezes A. Isso dá 3. Aqui eu tenho A à quarta. Significa que o meu expoente N vale 4. Ou seja, eu vou pegar a minha base e vou multiplicar 4 vezes. A vezes A vezes A vezes A. 4 vezes. E assim por diante. Deu para perceber, pessoal, como é que funciona esse processo? Então, ó, existem, além disso, 2 casos especiais que a gente precisa considerar. O primeiro caso desse é quando o expoente é igual a 1. Porque lembra lá na definição ele disse que teria que ser maior ou igual a 2? Agora eu vou analisar esses 2 casos, quando o expoente n é igual a 1. Ou seja, a elevado a 1 é o próprio a, tá bom? Então toda vez que eu tiver um número, por exemplo, o número 2, automaticamente eu tenho um expoente aqui, ó, mesmo que ele não apareça. Qual seria esse expoente? Esse expoente seria o número 1, beleza? Então, esse 1 significa que é o N, o expoente 1, tá bom? E o outro caso especial é quando o meu expoente ele é 0. Então, toda vez que eu tenho o expoente 0, e essa informação aqui é importante, a minha base, ela precisa ser qualquer valor, só não pode ser 0. Então, toda vez que eu tenho o expoente 0, no caso a minha base elevada a expoente 0, como é o caso aqui, ó, A elevado a expoente 0, o meu valor sempre vai ser 1. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, no caso do 2, tiver 2 elevado a 0, 2 elevado a 0, o resultado é 1. Então, não importa qual seja a minha base, tá? Ela só não pode ser 0. Mas se qualquer valor que a minha base tiver e o expoente for 0, automaticamente o valor dela vai ser 1. Beleza? Não pode esquecer isso, porque a gente usa para o resto da vida essa informação, tá? Olha alguns exemplos aqui sobre as potências, ó. 4 elevado ao cubo significa que eu vou pegar a minha base e multiplicar por ela mesmo quantas vezes? 3. Então, 4 vezes 4 vezes 4, 3 vezes. Então, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64, tá bom? Esse caso aqui, ó, 2 sobre 5,
Observa que eu tenho um parêntese elevado ao quadrado. Isso tudo, pessoal, significa que eu vou pegar todo esse valor aqui, ó, todo esse valor aqui, e vou elevar ao quadrado. Significa que eu vou usar ele duas vezes. Beleza? Deu para perceber essa situação? Eu vou usar ele duas vezes. Aí aqui, ó, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 25. Pronto, já resolvemos essa conta. Cuidado, pessoal, com uma informação assim, ó. Essa informação aqui não é igual. 2 ao quadrado sobre 5. Desse jeito, significa que esse expoente pertence apenas ao numerador. Então, nesse caso, eu vou ter o quê? 2 vezes 2. Isso vai dar 4 sobre 5, tá? Muito cuidado com isso aqui, tá, pessoal? Esse parêntese, ele quer dizer muita coisa pra gente, tá? Olha esse outro exemplo, ó. Eu vou ter o menos 6 elevado à quarta potência. Então, eu vou ter menos 6, menos 6, menos 6, menos 6, 4 vezes. E nós temos uma regra, vamos lembrar da regra lá. Toda vez que a base for negativa, o expoente par, o resultado vai ser positivo. Então, eu vou ter 6 vezes 6, 36, né? Aí depois eu vou ter 36 vezes 6 e depois o resultado vezes 6, que vai dar 1.296, tá certo? Olha aquela informação que nós vimos agora há pouco. Quando eu tenho 3 elevado a 1. Ó, expoente 1, o resultado é o próprio número. Deixa eu só subir um pouquinho aqui. Ok. Ok? Aí, pessoal, olha esse outro exemplo. Ó. 3,2 elevado ao quadrado. O expoente indica quantas vezes eu vou pegar a base e multiplicar por ela mesma. Então, é 3,2 vezes 3,2. Isso dá 10,24. Olha quando eu tenho aqui, ó, a base sendo 0. 0 elevado a 5, eu vou ter 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. Quantas vezes? 5. E a gente sabe que qualquer valor, toda vez que o 0 multiplica pelo 0, o resultado vai dar sempre 0, né? Esse caso aqui, ó, menos 8 elevado a 1. Base negativa, expoente ímpar, o resultado eu já sei que é negativo. Só que, como o meu expoente é apenas 1, eu só vou repetir um número. Ó, 7 elevado a 0. Lembra que eu falei, qualquer valor para a base, se o expoente for 0, o resultado sempre vai ser 1. Então, pessoal, não tem errada nessa situação, tá? Vamos tomar cuidado. E é só olhar direitinho que a gente nunca erra. Beleza? Então, vamos analisar agora as propriedades, tá? Então, ó, sendo A e B números reais, lembrando que esse A e esse B seriam duas bases, M e N naturais, no caso esses seriam expoentes, nós vamos ter as seguintes propriedades, ó. Toda vez que eu tiver duas potências cuja base é igual a e a, isso significa o quê? Que eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Então, se eu tiver algo como 2 ao quadrado vezes 2 à quarta, então o que eu vou fazer? Eu vou repetir a minha base e vou somar os meus expoentes. 2 mais 4, isso vai dar o quê? Vai dar 6. Beleza, então vai ficar 2 elevado a 6. Tranquilo? A segunda propriedade diz o seguinte: toda vez que eu vou dividir duas potências, a base é a mesma, ó. A base é a mesma. O que acontece? Dividir com a base igual, eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes, tá? Olha a diferença, na multiplicação a gente soma, na divisão a gente subtrai. Agora, a gente tem essa consideração aqui, ó. Se nós formos falar de expoente natural, o M, ou seja, esse expoente daqui do numerador, ele sempre tem que ser maior ou igual ao N. Então, por exemplo, se eu colocar desse jeito aqui, eu não poderia fazer a conta. Agora, se eu fizesse assim, ó, 2 elevado à quarta e 2 elevado ao quadrado, aí eu posso dividir tranquilamente, tá? Eu tenho essa condição de existência para expoente natural, ok? Expoente natural, porque em algum momento a gente vai poder resolver de qualquer maneira. Outra coisa importante é que aqui, ó, o meu A ele não pode ser 0.
porque é uma condição de existência da fração, tá? O A não pode ser zero. Então, nesse caso, o que a gente faz? Ó, divisão de potência de mesma base, repito a base, que é 2, e subtraio os expoentes. Então, 4 menos 2. Beleza? Viu que não é complicado, pessoal. É só a gente fazer devagarzinho que a gente consegue. A terceira propriedade, ela é a chamada propriedade distributiva também, ó, porque esse expoente aqui, o fato dele estar fora do parêntese, indica que ele vai ser distribuído para todos os elementos dentro dos parênteses. É isso que nós fizemos aqui, ó, essa distribuição. Tranquilo? Na propriedade 4, acontece exatamente igual. A diferença da 3 para 4, aqui na propriedade 3 é uma multiplicação, e na propriedade 4 é uma divisão. E nessa divisão, o expoente ele vai ser para todos os elementos que estão dentro do parêntese. Então, eu vou ter A elevado a N e B elevado a N também. A única situação que eu preciso considerar, tá, é que o meu B, no caso aqui, o meu denominador, ele não pode ser igual a zero. Professor, qual é a diferença da propriedade 4 para a propriedade 3? A diferença, pessoal, que nós temos bases diferentes, ó. A base aqui é um A, digamos que seria um 2, e a base B seria o quê? Um 4, por exemplo. Então, as bases seriam diferentes, tá bom? Na propriedade 5, nós vamos ter o que indica o expoente que nós já falamos. Ele indica quantas vezes eu vou pegar essa base e multiplicar por ela mesma. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui 2 elevado à terceira e aqui fora eu tivesse o expoente 2, significa que eu vou pegar todo esse valor, todo ele, e multiplicar por ele mesmo. Quantas vezes? 2 vezes, porque é o meu expoente de fora. Percebe que quando eu escrevo dessa maneira, eu caio na primeira propriedade, ó. Significa que eu posso fazer o quê? Eu posso repetir a base e posso somar os expoentes, ó. 3 mais 3. E 3 mais 3 dá quanto? 3 mais 3 dá 6. Eu poderia simplesmente fazer isso daqui, ó, essa multiplicação. 3 vezes 2, 6. É isso que a propriedade diz pra gente. Quando eu tiver potência de potência, basta multiplicar os expoentes direto e repetir a base. É só isso. Vê como é simples? Vamos analisar esse exemplo aqui embaixo, ó. Supondo que eu tenho A vezes B diferente de zero, ou seja, nessa multiplicação eu não posso ter o valor zero, vamos simplificar essa expressão aqui, ó. Aí o que acontece? Vou começar resolvendo aqui por cima. Logo de cara, pessoal, eu observo que eu tenho esse expoente aqui fora, ó. Então eu vou usar essa propriedade aqui, ó, e vou multiplicar esse expoente por esse e esse expoente por esse. Quando eu reescrevo isso, ó, 5 vezes 2 dá 10, ó, tá aqui embaixo, ó, A elevado a 10. 5 vezes 3, 15. Então eu vou ter B elevado a 15. Aqui embaixo, olha a diferença. O meu 3, ele está fazendo esse processo somente com um 2 aqui, ó. Então 3 vezes 2, 6. Então eu tenho A elevado a 6. Tranquilo até aqui? Olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou trabalhar A e vou trabalhar B separados. Então, essa parte aqui, ó, cai nessa primeira propriedade, ó, divisão de potência de mesma base. Observa que a base é A. Então, eu vou repetir a base, repetir o A. E vou subtrair os expoentes. 10 menos 6, 10 menos 6. O resultado dá 4. Agora, a gente faz com o B, ó. Mesma coisa, percebe que é B tanto em cima quanto embaixo. Então, eu vou ter o quê? 15 menos 7. Aí, 15 menos 7, 8. Lembrando, né? Divisão de potência de mesma base. A gente repete a base e soma, subtrai os expoentes. Tá certo? Isso, divisão. Então, pessoal, esse aqui é o primeiro assunto, quando a gente resolve com potência de expoente natural. Lembrando, expoente natural é sempre do conjunto dos números naturais. Depois a gente vai passar a ver de outros conjuntos, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.